Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Agora, né? Que alegria estarmos nesta noite na presença de Deus, juntamente com os irmãos, para podermos celebrar ao nosso Senhor e segurarmos a corda missionária, Nil. Esse é o nosso desejo, essa é a tarefa da igreja do Senhor. Esta é a nossa vocação. Nós fomos chamados para verdadeiramente segurar as cordas. E por isso eu creio que o desafio missionário ele está aí posto e nós iremos com certeza dobrar a oferta missionária este ano em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor, como é que eu vou dobrar a oferta? Você já tinha colocado no seu coração em ofertar? Quando já tinha colocado no coração ofertar aqui para missões? Dê um glória a Deus. Você já está com o seu envelope, já foi estabelecido o valor aí, mas agora como é que eu vou dobrar a oferta? Muito simples, muito simples. Deixe de tomar aquela Coca-Cola no final de semana. Deixe de comer aquele hambúrguer que você ia comer no final de semana. Deixe, talvez, você vai fazer seu sacrifício. Eu não sei qual é o seu sacrifício, mas você vai fazer um sacrifício pela obra missionária, porque tantos homens e mulheres de Deus estão sacrificando para estar lá, e nós estaremos somente dobrando o valor que já foi estabelecido para que nós possamos alcançar o alvo para a glória do Senhor. E eu vou lhe dizer uma coisa: você deixando de tomar Coca-Cola, você ainda vai estar fazendo bem para a sua saúde. Pastor, eu não tomo Coca-Cola não, eu tomo Fanta, não importa, né? Eu não tomo nada disso não. Você vai buscar alguma coisa que você vai cortar durante esses dias, e você irá abençoar a obra missionária para a glória do Senhor. E missionários serão abençoados para que o trabalho de Deus continue sendo realizado em tantas nações e vidas possam ser impactadas para a glória do Senhor. Irmão, nós somos frutos aqui da obra missionária. Provavelmente muitas pessoas investiram para que nós pudéssemos estar aqui nesta hora. Você também tem vivido isso, tem investido para que o avanço da obra de Deus possa estar sendo estabelecido aqui neste lugar. E Deus ainda quer realizar muitas coisas através das nossas vidas para a glória do nome dEle. Portanto, não se permita ficar de fora deste privilégio, porque é um privilégio você poder ofertar para a obra missionária. Imagine só, você ofertando aqui, aí depois vai o recurso, deposita no banco, vai para a Junta de Missões Mundiais, chega na Junta de Missões Mundiais, o setor lá distribui para todo mundo, aí chega naquele grupo de missionários, vamos supor que está lá na China, e aí aquele missionário que está lá recebe esse recurso, e aí compra, vamos supor, leite para dar àquelas crianças que nós vimos aqui apresentada, e aquela criança verdadeiramente é alimentada. Isso aqui é somente para que você possa começar a pensar onde o seu dinheiro vai chegar na vida de alguém para ser abençoada para a glória do nome do Senhor. E através disso, irmãos, o Evangelho chega e vidas se rendem aos pés do Senhor. E famílias são transformadas, e nós conseguimos antecipar a vinda de Jesus, porque a sua palavra diz que Ele só voltará quando todos conhecerem a sua palavra e o seu nome. Quantos querem morar para o céu, no mundo do céu? Quem morar no céu precisa investir na obra missionária, porque todas as nações precisam conhecer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Fiquemos de pé nesta hora e vamos orar ao Senhor nesta hora, agradecidos a Ele pelos dízimos e ofertas depositados esta noite em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos ao Senhor pelos dízimos e ofertas nesta noite depositados. Continua a abençoar os teus filhos, continua
a prover os teus filhos com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais. Mas te pedimos nesta hora que o Senhor possa mover os nossos corações, para que nós possamos dar uma oferta relevante para a obra missionária, ó Deus, por essa agência missionária que é Missões Mundiais, ó Pai. Ó Deus, dá condição a cada filho teu, a cada filha tua, Senhor, para que eles possam verdadeiramente ter os recursos necessários e ter os seus corações movidos para ofertar para a tua obra e para o avanço da tua obra em todas as nações. Nós te oramos agradecidos, porque tu és o Deus que provê todas as coisas. Portanto, continua conosco nesta hora, nos ensina da tua palavra, e que esta noite nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios da tua palavra, para assim vivermos a tua palavra, aonde quer que nós possamos estar, para a glória do teu nome. Nós te oramos agradecidos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero, nesta noite, inicialmente, pedir que os irmãos estejam orando ao Senhor pela Congregação Batista Filipenses. Ouça esse nome, Congregação Batista Filipenses. Olhe para sua irmã e diga assim: Congregação Batista Filipenses. Como é o nome? Congregação Batista Filipenses. Congregação Batista Filipenses é pastoreada pelo pastor Rosivaldo. Pastor Rosivaldo é alguém que esteve e congregou conosco lá na Igreja Batista Primavera, e algum tempo atrás ele nos procurou tanto a mim quanto o pastor Pereira, e nós temos desenvolvido um diálogo, conversamos, e o desejo do pastor Rosivaldo é que aquela congregação ela possa vir fazer parte da Igreja Batista Fonte da Vida, para que nós possamos recebê-la como congregação desta igreja. A congregação, ela está localizada na Bela Vista do Lobato, tem a sua sede própria, tem já estabelecido ali um templo, já tem um número de membros ali naquele lugar, e ele compreende que uma igreja não pode andar sozinha, um pastor não pode andar sozinho, e ele quer vir fazer parte desta família, de poder estar compartilhando conosco tudo aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, e que também possa estar sendo derramado sobre a vida deles, e nós possamos viver esse tempo de comunhão para a glória do Senhor. E aí nós temos orado, nós como diretoria da igreja temos orado há algum tempo, já tomamos uma decisão no ponto de vista de diretoria, de compreender que esta igreja é uma igreja missionária, de o recebermos. Então queria pedir aos irmãos que estejam orando por isso, a igreja lá também está desejosa por isso, então esteja orando ao Senhor, para que o Senhor possa estar fazendo todo o processo, todo o trâmite, e no tempo oportuno nós possamos estar juntamente com esses irmãos celebrando ao Senhor, e os irmãos possam também estar conhecendo esses outros irmãos para a glória do Senhor. E não poderia ser em um outro período, se não fosse nesse período que nós estamos falando sobre missões, se não fosse nesse período que nós estamos falando sobre multiplicação, se não fosse nesse período que nós estamos falando sobre colheita. E o Senhor, Ele está confirmando a sua palavra sobre as nossas vidas para a glória do Senhor. Então, os irmãos estejam orando pelo pastor Rosivaldo, os irmãos estejam orando pela sua família, os irmãos estejam orando pela igreja, a Congregação Batista Filipenses, que provavelmente se tornará Congregação Batista Fonte da Vida, em Bela Vista do Lobato, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Quantos podem dizer um glória a Deus? Quantos concordam com isso? Diga aleluia. É o povo de Deus avançando.
E eu costumo dizer, José Francisco, que é uma atitude muito nobre do pastor Rosivaldo, quando ele toma essa atitude, sendo já pastor, já estando direcionando a sua congregação, ele se colocar à disposição de fazer um retorno e de estar juntamente com a igreja mãe. E eu compreendo que isso é uma atitude nobre de alguém que tem um desejo e que é servo e quer continuar sendo servo. E uma atitude nobre desta congregação também é querer estar também debaixo da orientação de uma igreja mãe. Então estejam orando por isso. Hoje, inclusive, eu tive lá na igreja, na congregação, tive com ele lá, conhecendo a estrutura, conversando sobre tantas coisas, sobre calendário, sobre muitas coisas. Nós conversamos no dia de hoje. Então os irmãos estejam orando por isso, em nome de Jesus. Dito isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Salmos 91. Eu já ministrei algumas vezes acerca desse salmo, mas esta noite eu queria ministrar mais uma vez, porque nós estamos vivendo um mês onde nós temos como tema vivendo a palavra de Deus para obter boas colheitas. E o texto sugerido é Salmo 119, 105, que diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Portanto, o Salmo 91, ele traz algumas orientações para as nossas vidas, e você pode ler comigo o Salmo 91, verso 1 em diante. Nós iremos ler o Salmo como um todo. Diz assim: aquele que habita no esconderijo a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás os pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela a retirarei e o glorificarei. Amém? Vamos esse último versículo, o 15, até o 15 aí, vamos ver junto ele? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. O 16 agora. Fartá-lo-ei com longura de dias, farei a minha salvação. Amém, meus irmãos?
queridos, nós não podemos nos iludir. Não se iluda. Há uma força das trevas tentando nos destruir. Não se iluda. Todos os dias, quando nós lutamos, nós temos um opositor. E o nosso opositor, a própria palavra já diz, que não é carne e nem sangue, é principados e potestades. Essa é uma verdade que não pode fugir da nossa mente. E isso, meus amados irmãos, não falo para que você tenha um terror na sua alma. Pelo contrário, eu falo para que você possa ter uma consciência de que cada manhã você precisa estar preparado para vencer as adversidades do mal, porque você tem o poder de vencer, porque Cristo está contigo, Cristo está com você. Então nós precisamos compreender que nós temos um adversário, mas também nós temos aquele que pode nos livrar do adversário, Jesus Cristo de Nazaré. Não se iluda, meus amados irmãos, e é por isso que esta noite eu quero te convidar, justamente nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que assim como tem adversidade, tem uma palavra de livramento para as nossas vidas. E lá também em 1 João, vai nos dizer em 1 João capítulo 3, versículo 8, assim como o Salmo 91 começa dizendo que nós temos um adversário, nós temos dificuldade, nós temos um opositor. 1 João 3,8 vai dizer que para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aí a parte B diz: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós temos um adversário que é o diabo, alguns chamam diabo, outros chamam o rabudo, o capiroto, seja lá o nome que você queira dar, é o nosso adversário. Mas nós temos o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para vencer a força do diabo. Eu sozinho, você sozinho, nós não temos condições de vencer a força do maligno. Mas lá em Efésios capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano, vai dizer o seguinte: que quando nós recebemos o próprio Deus, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Não é o 12, deve ser outros versículos lá. Mais à frente vai estar lá que você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Há um selo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Declare comigo assim, diga: há o selo do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Olha, compreende, existe um adversário, mas existe uma promessa, que o Filho de Deus se manifestou para vencer o adversário. Ah, pastor, mas eu sozinho não consigo vencer. Claro, nós não iremos conseguir vencer sozinhos, mas nós não estamos mais sozinhos. Nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas. Quem tem o Espírito de Deus na sua vida, dê um glória a Deus. Diga para seu irmão, diga: o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Diga: o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Declare ao Senhor: obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor está na minha vida. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Aleluia. Aleluia, o Espírito Santo de Deus. O versículo 13, se não era o 12, é o 13, Efésios capítulo 1, versículo 13.
diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados. Selados com quê? Com o Espírito Santo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Selados, existe um selo. Você sabe o que é um selo? Um selo é um carimbo. Você tem um selo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então, pode vir o que vier, você vai passar por cima, como diz a canção. Pode vir a força do mal que vier, você está protegido pelo Senhor. Mas para isso você precisa crer na palavra, porque o texto lá no Salmo capítulo 119, verso 105 vai dizer que lâmpada, o que é lâmpada? É a palavra para o seu caminho. Então você precisa crer na palavra. Você precisa compreender o que a palavra é para você. E eu quero dizer uma coisa para você: a palavra é proteção para as nossas vidas. A palavra de Deus é proteção. A palavra de Deus, ela mostra a nossa necessidade. A palavra de Deus mostra quem nós somos. A palavra de Deus muitas das vezes mostra aquilo que nós precisamos mudar. A palavra de Deus mostra o caminho que nós devemos andar. A palavra de Deus mostra os adversários que nós temos. Mas a palavra de Deus também nos mostra o caminho pela qual nós iremos verdadeiramente receber a vitória de Deus para as nossas vidas. Então você precisa, meu irmão, minha irmã, compreender que esta palavra, ela é proteção para as nossas vidas. Ela resolve todos os problemas. Está com problema financeiro, a palavra resolve. Está com problema de saúde, a palavra resolve. Está com problema emocional, a palavra resolve. Está com problema em todas as áreas da sua vida, a palavra tem a solução para todas as áreas da sua vida. Então busque a solução na palavra, porque a palavra tem a proteção para você. A palavra tem a proteção para as nossas vidas. E se nós queremos a proteção diante desse texto que nós acabamos de ler, e que em muitas casas tem até o Salmo 91 aberto, seja na Bíblia ou seja em um quadro. Mas isso não resolve. O que vai resolver é a prática da palavra. A palavra não é um amuleto. A palavra só tem efeito se nós praticarmos. Se você praticar essa palavra, ela vai gerar efeito na sua vida. Alguém está lá com uma cabeça, e aqueles que ainda continuam tomando remédio alopata, aí está lá o anador. Ele olha para o anador e está com dor de cabeça. A dor de cabeça vai passar? Não passa. Para que ela possa passar, você precisa fazer o quê? Ir lá e tomar o remédio. Quem toma esses daí, porque eu já não tomo mais. Eu tenho outras técnicas para passar ela. Busco outros caminhos para passar dor de cabeça. Palavra só tem efeito se você praticar. A palavra só tem efeito se você crê nela. A palavra só tem efeito se você verdadeiramente lê-la e dizer: ela é para mim. E diante desse texto que ele traz, muitas das vezes em alguns versículos, um pavor quando diz que a seta que roda, que voa ao meio-dia. Que é isso? É até de trazer terror. Mas o primeiro versículo vai dizer assim, meus amados irmãos: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A palavra vai dizer que é necessário que você habite no esconderijo do Altíssimo.
Se você quer os efeitos da palavra na sua vida, você precisa habitar na presença de Deus. E o que é habitação? Habitação é moradia. Quando se fala de habitação, programa de habitação, está se falando de casa, está se falando de moradia. O texto está dizendo assim: eu e você, nós precisamos habitar na presença do Senhor, aleluia. Nós precisamos habitar na presença do Senhor. Nós precisamos habitar com o Senhor. Fazer parte e ter uma habitação não é um passeio. Muita gente leva uma vida de passeio na presença de Deus. Você precisa estar na presença de Deus de forma continuada, constante. Nós precisamos ter uma constância na presença de Deus. Não pode ser temporal. Não pode ser circunstancial. Tem que ser todo dia, toda hora, todos os minutos, todos os segundos. A nossa vida tem que ser na presença do Senhor. Por quê? Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele é poderoso, aleluia. Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então eu quero te convidar, meus amados irmãos, a buscar essa proteção. Proteção em quem? Proteção em Deus. Como é que eu vou buscar essa proteção? Habitando na presença dEle. Não é buscando solução nos momentos que você precisa. Ainda bem que Ele nos socorre nos momentos que nós precisamos. Graças a Deus que a sua própria palavra não se deixa mentir, que Ele vai dizer que clama a mim e responder-te-ei. Mas muitas das vezes quando você vai buscar a solução para ele, nele, você já sofreu tanto. Já sofreu tanta angústia, tanto medo, tantas dores. E poderia até mesmo passar pelas angústias, porque a Bíblia vai dizer que todos nós iremos passar, porque nesse mundo temos e teremos aflições, mas vai dizer que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele está conosco. Ele venceu o mundo e nós também iremos vencer as agruras desse mundo. Então quando eu na presença dEle, ainda que eu passe por luta, dificuldade, eu passo em paz, porque sei que o meu Redentor, Ele vive. É por isso que o próprio Jesus está lá no barco, e o barco começa a balançar, os discípulos ficam apavorados, ainda não conhecia quem era Jesus de verdade. Estava vendo Jesus fazendo algumas coisas, mas ainda não conhecia, ainda na intimidade. E Jesus está lá dormindo tranquilo, porque sabia que aquele balanço do barco não ia sucumbir com o projeto de Deus para a sua vida. Os discípulos apavorados e ele dormindo. Quando nós descansamos na presença de Deus, ainda que venha tempestades fortes diante de nós, nós iremos passar por elas descansando, porque o Senhor está conosco. Então você precisa, meu irmão, minha irmã, descansar na presença de Deus. Você precisa habitar na presença de Deus. Ah, pastor, como é que eu vou buscar proteção diante de tantas coisas? Você irá buscar andando na presença de Deus e declarando o conhecimento de Deus na sua vida. Além de descansar, você vai declarar quando as dificuldades vierem. Quem está passando por alguma luta aqui nesse momento? Todos nós. Todos nós estamos passando por alguma luta. E se você não está, graças a Deus, mas poderá passar. E o que é que você vai fazer nesse momento?
você vai declarar o seu conhecimento de Deus. Vamos dizer junto, diz assim: nas minhas lutas, eu vou declarar o meu conhecimento de Deus. Você vai declarar quem é o Deus que você adora. Você vai declarar quem é o Deus que você anda na presença dele. Você vai declarar esse Deus que você veio aprender acerca dele esta noite. Nós temos uma concepção muito errônea acerca de culto. Muitas das vezes o nosso entendimento de culto é: nós vimos à igreja, chegarmos na igreja, ter alguém lá na frente que está mais espiritual do que a gente que está aí, e aí essa pessoa tem a responsabilidade de fazer eu sentir Deus. Quero dizer uma coisa para você: nem o ministério de louvor, nem o pastor tem a responsabilidade de fazer você sentir Deus. Quem tem a responsabilidade de você sentir Deus é você, buscando a presença dele para a sua vida. Então a gente leva uma semana toda fazendo tudo, não ora, não lê a Bíblia, não faz nada, aí entra no templo e aí vem com essa ideia de agora aqueles que estão lá na frente vai me fazer sentir Deus. Não, irmãos, essa não é a ideia de culto. A ideia de culto é você aprender acerca de Deus. Ainda que nós venhamos e adoramos a Ele, sentimos a presença dEle, aleluia, porque todas as vezes que nós estamos na presença dEle, Ele se manifesta e nós sentimos a presença dEle. Mas o culto eu presto verdadeiramente quando eu saio daqui e eu começo a declarar quem é meu Deus em todas as situações e circunstâncias, para que o mundo creia que há um Salvador e salvou a minha vida. Então você precisa declarar o seu conhecimento de Deus. Versículo 2 diz: pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, o Deus em quem eu confio. Irmãos, as circunstâncias ruins vierem, você precisa declarar quem é Deus. Esse Deus quem você confia. Esse Deus a quem você verdadeiramente busca. E é justamente nesse momento que o poder dele vai se manifestar. É nessas circunstâncias que o poder dele vai se manifestar. Quando você declarar para as circunstâncias contrárias que você confia em um Deus todo-poderoso. Alguns anos atrás, ia eu e mais 3 pastores, éramos em 4, para uma cidade chamada Irecê, e no caminho íamos em um Fiat Palio 1000 no desenvolve, subindo uma ladeira, né, na pista, uma parte de subida. 4 homens dentro de um carro, em baixa velocidade, subindo, falando sobre as coisas espirituais. De repente o carro começa a rodar. E a gente íamos entrar em pavor naquela hora. E de repente nós começamos a gritar: Jesus! E quando clamamos Jesus, na mesma hora o carro parou. Quero dizer uma coisa para você: quando você declara o seu conhecimento de Deus, quando você clama o nome de Jesus nos momentos mais difíceis da sua vida, confiando que Ele pode mudar o seu histórico e a sua história, Ele age, porque você declara que há um Deus todo-poderoso em quem você confia. Declare o seu conhecimento de Deus.
nos momentos, nas circunstâncias da sua vida, declare o seu conhecimento de Deus. Acredite que há poder nas suas palavras. Porque as palavras, meus amados irmãos, criam uma atmosfera espiritual que irá governar o ambiente momentâneo. Quando você clama o nome de Jesus, qualquer ambiente é mudado, porque há poder no nome de Jesus. Eu creio que os ambientes aonde vocês andam serão transformados a partir do momento que você tomar propriedade desse nome e começar a declarar o conhecimento que você tem de Deus. Meu irmão, minha irmã, o meu desejo esta noite é que você saia daqui com o desejo de declarar o seu conhecimento de Deus. Porque esse Deus, ele pode mudar todas as coisas. Quando nós lemos a Bíblia e aplicamos a fé e declaramos sobre a nossa vida aquilo que a palavra nos ensina, se materializa tudo aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Então não duvide, creia, tão somente creia. Você pode dizer para sua irmã assim, ó, não duvide, tão somente creia. O que é que nós precisamos fazer? Crer. Eu perguntei aqui logo no início quem tinha algum tipo de problema. Alguns disseram que tinham. Mas eu quero que você diga para o seu problema agora. Diga que você tem um Deus que é maior do que o seu problema. Declare que você tem um Deus maior do que o seu problema. Nós estamos diante de um Deus que resolve qualquer coisa. Nós estamos diante de um Deus que tem todas as possibilidades de mudar todas as sentenças. Basta tão somente declarar o seu conhecimento acerca dele. Ezequias é visitado por Isaías. E Isaías vai ao encontro de Ezequias da parte do próprio Deus. E quando chega Isaías a Ezequias diz: o Senhor manda te dizer que você vai. O que é que ele iria? Quem lembra desse texto? Que ele iria morrer. Entrega o recado e sai. Ezequias diz: eu não aceito a morte agora. Eu quero viver mais alguns dias. O texto diz que Ezequias vira o seu rosto para o outro lado da cama e ora ao Senhor e diz: está lembrado quem sou eu? Eu sou aquele que restaurei o culto. Ele estava dizendo: eu sou aquele que busquei estar no esconderijo do Altíssimo quando tu me estabeleceste como rei. Eu sou aquele que busquei a sua presença. Eu sou aquele que busquei habitar na tua casa. E o meu primeiro decreto foi que todos os povos daquela nação trouxessem todos os outros deuses que meu pai tinha estabelecido como deuses naquele reinado, e queimasse tudo, e agora tão somente pudesse prestar culto ao Senhor. Sou eu, Ezequias, lembra-te de mim, eu busquei a tua habitação. E aí quando o Senhor percebe que ele declara o seu conhecimento acerca dele, o texto vai dizer que Isaías ainda estava no pátio. O Senhor
fala com Isaías, diz: volta e diz a ele que ele vai viver mais 15 anos. Sabe o que foi isso, irmãos? Ele declarou o conhecimento que ele tinha de Deus. E declarou isso através da oração. Por isso que o versículo 15 do Salmo 91 vai dizer assim: ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele está dizendo: você vai invocar e ele vai ficar mudo. É isso que o texto está dizendo? Ele está dizendo: você vai me invocar e eu vou te responder. Eu quero dizer uma coisa para você: tem resposta de Deus na tua direção. Só os que creem recebem, glorifica ao Senhor esta noite. Tem resposta de Deus na tua direção. Invoca Ele. Invoca Ele que vai vir resposta. Invoca Ele que vai vir solução. Invoca Ele, meu irmão, minha irmã. Invoca Ele. Muitas das vezes nós invocamos tanta gente. Muitas das vezes nós contamos os nossos problemas para tantas pessoas. Muitas das vezes nós falamos para tantas pessoas as nossas dores. E achamos que as pessoas irão resolver os nossos problemas. Quem tem o poder de resolver os nossos problemas é o Senhor. Eu compreendo que nós temos que compartilhar um com os outros as nossas dores, para um ao outro ajudar, orar. Mas a nossa confiança não pode estar no outro, a nossa confiança tem que estar em Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: não coloque a sua confiança em mim, coloque a sua confiança no Senhor, porque é Ele que poderá resolver os seus problemas, porque é Ele que poderá trazer a solução. Agora sim, coloque a sua confiança no Deus da minha vida, aleluia. Aí Ele sim poderá resolver. Ore ao Senhor. Nós precisamos aumentar o nosso nível de confiança através da oração, porque a oração não é só para remediar, ela serve também para prevenir. Quem ora constantemente tem livramento constantemente. Quanto mais você ora, você tem mais livramento. Quanto mais você ora, você tem mais livramento. Quanto mais você ora, você tem mais livramento. Sabe por quê? Porque quando você está orando, você está sensível para Deus. Então a sua guarda não está baixa. Você está atento o tempo todo. Nós precisamos ficar atentos, irmãos. Sabe por que nós precisamos ficar atentos? Porque o versículo 3 diz assim: pois Ele te livrará do laço e da peste perniciosa. Satanás está em uma temporada de caça. Está caçando a quem possa tragar. Mas se você confia no Senhor, você ora, você está na habitação dEle, você habita nele, ele pode vir até tentar caçar, mas o Senhor vai te livrar. Diga comigo: o Senhor, Ele vai me livrar das armadilhas do diabo e dos seus soldados, porque o meu Deus é especialista em me salvar. Sabe o que Deus é? Especialista em te salvar. É por isso que você está aqui esta noite, porque Ele te livrou de tantas coisas já. E você está aqui hoje, esta noite, para receber essa palavra profética sobre a sua vida. Uma palavra de amadurecimento e esclarecimento, mas uma palavra de unção, para você viver a palavra do Senhor na sua vida. Você toma posse dessa palavra. Ele vai te livrar das emboscadas do diabo.
mas Ele também vai te livrar de todas as calamidades. E nós vivemos em calamidades o tempo todo, e o Senhor vai te livrar e tem nos livrado. Mas para além disso, Ele vai nos livrar também dos ataques diários. Eu iniciei dizendo que todos os dias nós temos ataques. Que ataques são esses, pastor? Versículos de 5 ao 7. De 5 ao 7 vai dizer assim: não te assustarás do terror. Terror o quê? Noturno da noite, e nem da seta que voa. Então você tem inimigo de noite, inimigo de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola, que horas? Ao meio-dia. Versículo 7 diz aí agora: caiam mil ao teu lado, e 10.000 à tua, e você não vai. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Nem pavor noturno, e nem mortandade do meio-dia. Em nome de Jesus, se alguém anda com pavor noturno, dorme, isso, aquilo, nesta noite Deus está te curando, liberando a palavra de cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você vai deitar e vai dormir em paz, porque essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Você tem a proteção de Deus sobre a sua vida. 1.000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado. Você vai gritar bem alto: e eu não serei atingido. Vamos dizer? E eu não serei atingido. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está contigo, minha irmã. O Senhor está conosco. O Senhor está sobre a sua igreja. O Senhor está nos protegendo. Sabe por quê? Versículo 11 e 12 diz assim: porque a seus anjos lhe dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o seguirão, para que vocês não tropecem em pedra. O Senhor vai chegar assim e dizer: ei anjo, vem cá, ó, tá vendo o Zeca, tá vendo o Nil ali, tá vendo a Aline. Aí, diga seu nome aí, diga seu nome aí, diga seu nome, que o Senhor vai dar ordem aos anjos ao seu nome também. Tá vendo ali? Ó, sabe o que vai acontecer? Vai lá e protege eles. Vai tirando as pedras da frente, vai tirando para ele não tropeçar, vai tirando, vai tirando. E se ele tropeçar em alguma, Alessandro, o anjo vai pegar pela mão e não vai deixar cair. É uma palavra, é uma promessa de Deus para a sua vida. E agora lá o versículo 15, e nós finalizamos com ele, diz assim: ele me invocará, e eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. O que é que você vai fazer com essa promessa? A minha parte foi até aqui. A minha parte foi até aqui lhe mostrar essa promessa. Você precisa fazer a sua parte agora. A sua parte é tomar posse dessa promessa.
Porque se você tomar posse dessa promessa, Deus vai fazer a parte dele. E a parte dele é o que está lá no Salmo 91, versículo 15. Você vai invocar e ele vai te responder. No meio da sua angústia, ele estará com você. E não estará com você para ficar olhando o que você está passando, ou o que você poderá passar. Ele estará com você para te livrar desta angústia e glorificar o nome dele na sua vida. Que o Senhor nos abençoe esta noite, para que nós possamos viver esta palavra e ela saia do papel e dos nossos ouvidos para um testemunho em nossas vidas, para a glória do Senhor. Fiquemos de pé nesta hora. Pai, nós bendizemos o teu nome, porque tu és um Deus poderoso, verdadeiro, fiel. Tu és um Deus que pode fazer mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E a tua palavra, dirigida para as nossas vidas esta noite, ela nos mostra que nós temos adversários, mas ela também nos mostra que nós temos o Senhor, que nos protege dos adversários. Por isso que nós, como igreja, povo teu, esta noite nós decidimos não ficar com as ameaças do nosso adversário. Nós decidimos viver a promessa do Senhor em nossas vidas. E a tua promessa é que o Senhor irá nos livrar de todo adversário. Por isso eu creio que nenhuma armadilha do inimigo irá prosperar sobre as nossas vidas, porque nós cremos na tua palavra e iremos viver a tua palavra para a glória e para o louvor do teu nome, e para a solução de todas as circunstâncias que nós viemos passar enquanto vivermos aqui nesta terra. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, lembra aos teus filhos e filhas, em todos os momentos da tua palavra e da tua promessa, para que eles possam viver a tua palavra e a tua promessa, e possam glorificar o teu nome, porque tu és Deus, Deus poderoso e Deus fiel. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Vá em paz, após as orações silenciosas desta noite, crendo que o Senhor está contigo e te protegerá em todas as circunstâncias.